Novos fatos perturbadores eclodem e uma ditadura chinesa no Ocidente ganha vida. E senadores tentam soar o alarme, enquanto ainda há espaço de fala. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar a verdadeira ditadura. Como já afirmei, o ministro Alexandre de Moraes está totalmente fora de controle. E o quadro é o mais perigoso da nossa história, pois atualmente o STF está governando o país. Nem no regime militar as autoridades tinham tanto poder. Digo isso porque os militares não governavam em completo isolamento. Os presidentes militares eram escolhidos pelo Congresso ou por um colégio eleitoral. E para se manter no poder, precisavam do respaldo dos setores da sociedade. E um poder sem esse crivo não tem limites. E é por isso que todas as regras do jogo democrático já foram quebradas. Atualmente, os ministros do STF tratam a Constituição como se fosse massinha de modelar. Eles escolhem a cor e o formato. A CNN publicou: Moraes defende interpretar leis atuais para punir crimes em redes sociais. No subtítulo, a visão política de Moraes é clonada via PT e PSOL. O ministro, que vive um embate direto com redes sociais americanas como o X e o Rumble, afirmou que as Big Techs têm mentalidade colonialista. E sua visão é um tanto perturbadora. E é por isso que cursos como esses são importantes, para conscientizar as pessoas em relação aos operadores do direito, para que possamos utilizar a legislação atual para coibir. Se vier uma nova legislação, ótimo, mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. É um meio de comunicação? Basta interpretar. O direito é interpretação. O grande problema é que quem interpreta a lei exibe traços que alguns já classificaram como psicopáticos. Porém, podemos interpretar tudo como um desejo partidário com traços autoritários. Marsiglia, inclusive, classificou o levante contra Eduardo Bolsonaro como um atentado à autonomia do legislativo e um absurdo jurídico. O PT chegou a dizer que negocia comissões em troca de apoio para barrar Eduardo Bolsonaro. Agora atacar o PT e a ditadura está virando crime contra a soberania nacional. É a santa criatividade interpretativa. Mas na prática é uma tentativa de calar ou limitar as denúncias de que o Brasil virou uma ditadura. E as decisões são tão absurdas que hoje temos até senador anulado. Marcos Duval é senador, mas não pode exercer seu trabalho como senador. E isso é uma regra que não existe na Constituição. É pura interpretação fantasiosa. Na tribuna, o senador Duval denunciou que Moraes estaria gerando prejuízos à sua filha, que é uma americana. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Duval. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal, direito de defesa, não estou sabendo. Uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Mas antes quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte, Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. Fiz uma denúncia ontem formal, denúncia de perseguição política ao senador Marcos Duval, violação de direitos humanos,
com impacto direto à cidadã americana. Não vou dizer o nome, mas a minha filha é cidadã americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela não teve o green card, depois teve o passaporte. Ela, por ter nascido nos Estados Unidos, a lei americana dá ao direito de quem só nasce nos Estados Unidos até chegar à presidência da República dos Estados Unidos. Então o tratamento é totalmente diferente. E como ele suspendeu meu salário, suspendeu a indenização do gabinete, a censura e tudo mais, vocês acham que a minha filha não sofreu consequências e ainda não sofre consequências porque eu tenho que alimentá-la? Para um órgão internacional, para um americano que tenha permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, outra violação. Artigo 12, a liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente a qualquer país, inclusive do seu próprio. Eu fui PGR, eu pergunto, tem alguma denúncia contra mim? Porque eu não fui notificado até agora. O orçamento do Senado para o estado do Espírito Santo está bloqueado por uma decisão monocrática de um ministro. Você sabe o que é você não usar para pagar passagem aérea, não poder se deslocar para cumprir o seu trabalho? Na decisão está isso, senador Magno Malta, do seu estado. E eu pergunto, em qual processo que eu estou? Que denúncia que eu estou respondendo? Não. Os senadores também repercutiram o caso e criticaram a ditadura da toga. E a separação dos poderes, o que mais poder tem é esse. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Ele será julgado por um regime. Há um regime totalitário no Brasil. Há um consórcio de perversos que inclui a Suprema Corte, que devia se autorrespeitar. E essa casa tem que cobrar, porque foram aqui que eles foram aprovados. Essa casa tem sido chamada de CCC, Casa dos Calados Coniventes. É vergonhoso o que foi feito no mandato de Pacheco. Davi Alcolumbre, no seu discurso, falou 5 vezes em prerrogativas. 5 vezes. Quando ele desceu aqui e apertou minha mão ali, eu disse, você falou 5 vezes em prerrogativas. Resolva o problema de Marco do Val. Mas não era para nem pedir. É o presidente de um poder. Mas o problema é que eles todos estão juntos. É um regime totalitário. Esperar o quê dessa casa? Esperar o quê? O presidente é o dono da pauta. Já podia ter votado esse requerimento dele. São 42 senadores. E senadores que votaram nele para a presidência. Jair Bolsonaro será julgado por pessoas que têm problemas pessoais com ele e não se julgam impedidos. Eu estou protocolando hoje à tarde violação desses direitos constitucionais. Eu preciso da assinatura de vossas excelências para que a gente possa dar um freio nesse indivíduo sem freio. Na verdade, são indivíduos. Ele só é o CEO daquele consórcio ali que hoje espizinha o país. Essa falta de compaixão total. Repito, aqueles que foram anistiados, aqueles que assaltaram o banco, que sequestraram, não querem que essas pessoas sejam anistiadas. Isso eles puderam fazer, senador Marcos, sem problema nenhum. Invadiram esses prédios aqui quantas vezes quiseram, sem nenhuma penalidade. Agora, o Eduardo Bolsonaro dizer lá fora o que está acontecendo no Brasil, como é o caso aqui de um senador que eu citei há meses atrás, o ano passado. Nós aqui aceitamos que caímos de 81 para 80 senadores, porque nós temos aqui um senador impedido do seu pleno exercício do mandato. Então, quando o Eduardo Bolsonaro vai dizer lá fora o que acontece de fato aqui no Brasil, aí ele não pode assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, aí eles querem caçar o seu passaporte, e tem deles que querem, inclusive, que ele vá para a cadeia e perca o mandato. Vejo com grande preocupação os desdobramentos do
entre aspas, julgamento da ação intentada pela Procuradoria-Geral da República a respeito do ex-presidente, tendo como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários dos seus colaboradores, amigos. O nosso Supremo Tribunal Federal, que eu admiro, respeito como advogado, como cidadão e como homem público, está sendo conduzido a uma atitude que vai fazer mal à instituição. O grande número de suspeições fundamentadas que são levantadas e serão levantadas, inclusive daqui desta tribuna, a respeito destes passos que estão sendo dados, por terem procedência e por serem, como eu falei, fundamentados, todas essas arguições certamente vão contribuir, primeiro, para ampliar a polarização calcificada que o Brasil está vivendo. Polarização calcificada é quando não existe mais a flexibilidade do entendimento, ou da busca do entendimento entre aqueles que divergem. E no auge da sua loucura, Moraes parece já ter um plano para transformar o Brasil na China Ocidental. A Folha publicou: Moraes critica Starlink de Musk e fala em ameaça à soberania nacional. Na verdade, a ameaça à soberania nacional é a anulação dos crimes de um petista, enquanto anula parlamentares que criticam a anulação dos crimes de um petista. Na verdade, Moraes quer censura e vê a Starlink como inimiga, e por isso usa como desculpa a soberania nacional. E pela semelhança a discursos autoritários, o tom e o mérito assustam. Por enquanto, nós conseguimos manter a nossa soberania. É uma questão de soberania nacional e a nossa jurisdição. Porque as Big Techs necessitam das nossas antenas e dos nossos sistemas de comunicação. Por enquanto. Não é por outros motivos que uma das redes sociais tem como sócio uma outra empresa chamada Starlink e que pretende colocar satélites de baixa órbita no mundo todo para não precisar das antenas de nenhum país. No Brasil, hoje, só tem 200 mil pontos. A previsão é chegar em 30 milhões de pontos no Brasil. E aí não adianta cortar a antena. É um jogo de conquista de poder, sendo feito ano após ano. E se a reação não for forte agora, vai ser muito difícil conter depois. O ministro teme que seu grande firewall, inspirado no modelo chinês, deixe de funcionar. O professor de Direito Constitucional, Miguel Godoy, deu entrevista ao tabloide de esquerda, Jota. O fundo escolhido pelo Jota já é um tanto perturbador, já que estamos falando de China. E o professor descreve a mudança de regime sem mencionar um regime. Isso é a naturalização do absurdo, um estágio claro de uma ditadura. Em 2004 e 2005, quando o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná e da Universidade de Brasília, Miguel Godoy, era estudante, o ensino da disciplina que hoje ele ministra se limitava à leitura dos artigos da Constituição. O Supremo Tribunal Federal era citado nas aulas apenas em momentos muito pontuais, como quando havia mudança de composição. Era o primeiro mandato do presidente Lula. Hoje isso mudou. Mudou porque o Supremo mudou. E a interpretação e a aplicação da Constituição também é outra. Quem define sobretudo a interpretação e a aplicação da Constituição é o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. E aí ele ganha protagonismo, não só como intérprete guardião da Constituição, como ele gosta de dizer, é aquele que detém a última palavra, completa. Uma última palavra bastante relativa, na visão de Godoy. Como o Supremo assumiu uma centralidade jurídica e política, com ministros se manifestando nas televisões
nas rádios e nas redes sociais, a corte passou a ser muito mais presente nas aulas de direito constitucional. Os alunos sempre perguntam muito sobre o Supremo. Poxa, professor, mas é possível fazer isso? Neste contexto, o desafio, segundo Godoy, é mostrar o erro das decisões no mérito, o equívoco na condução do processo, sem deslegitimar a instituição e sem retirar a autoridade dos ministros. Chegamos ao absurdo de uma relatividade ao estilo chinês. Apontar um erro sem que isso vire uma crítica. Bom, feitas essas colocações, termino esse vídeo dando as boas-vindas à China Ocidental, um país que possivelmente poderá ver a Bíblia como inimiga. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.